Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Jó, capítulo 1, versículo 8. Quão incertas são as coisas terrenas! Quão tolo é aquele crente que coloca seu tesouro em qualquer outro lugar que não nos céus. A prosperidade de Jó prometeu tanta estabilidade quanto qualquer coisa debaixo da lua pode dar. Aquele homem tinha à sua volta uma grande casa com servos, sem dúvida, dedicados e ligados a ele. Ele havia acumulado riquezas do tipo que não se desvalorizam repentinamente. Ele tinha bois, jumentos e gado. Ele não precisava ir a mercados e feiras a fim de comercializar seus bens para adquirir alimento e vestimenta, pois ele praticava a agricultura em grande escala ao redor de sua propriedade e provavelmente cultivou ali mesmo tudo o que seu padrão de vida exigia. Seus filhos eram numerosos o bastante para prometer uma longa linha de descendentes. Sua prosperidade não precisava de nada para consolidar-se, já havia chegado ao máximo. Onde estaria o que poderia diminuí-la? Lá em cima, além das nuvens, onde nenhum olho humano poderia ver, havia uma cena acontecendo que não prognosticava o bem para a prosperidade de Jó. O espírito do mal estava face a face com o espírito infinito de todo o bem. Uma conversa extraordinária ocorreu entre os dois seres. Quando chamado a contar seus feitos, o maligno gabou-se de ter passeado por toda a terra, insinuando que não havia encontrado nenhum obstáculo à sua vontade, nenhuma oposição ao seu livre mover-se e agir de acordo com seu próprio prazer. Ele caminhou por todo lugar como um rei em seu domínio, desimpedido e sem quem o desafiasse. Quando o grandioso Deus lembrou que havia pelo menos um lugar entre os homens em que ele, o diabo, não tinha lugar e onde seu poder não era reconhecido, a saber, no coração de Jó, que havia um homem que permanecia como um castelo inexpugnável, guarnecido pela integridade e guardado com perfeita lealdade, como a possessão do reino dos céus. O maligno então desafiou Jeová a testar a fidelidade de Jó, dizendo que a integridade do patriarca era devido à sua prosperidade, que ele servia a Deus e evitava o mal por motivos sinistros, pois ele achava a sua conduta produtiva para si mesmo. O Deus dos céus aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão de tirar todas as misericórdias que afirmavam serem as colunas da integridade de Jó e de destruir todas as defesas externas e apoios e ver se a torre permaneceria em sua própria força natural sem eles. Em consequência disso, toda a riqueza de Jó se foi num dia de trevas e nem mesmo um filho foi deixado para alentá-lo. Um segundo encontro entre o Senhor e o anjo caído ocorreu. Jó era novamente o assunto da conversa e o grandioso desafiado por Satanás. Permitiu que este tocasse até mesmo os ossos e a carne de Jó, até que aquele príncipe tornou-se pior do que um mendigo, até que ele, que era rico e feliz, estivesse pobre e miserável, cheio de doença da cabeça aos pés e forçado a raspar-se com um pedaço de telha para ter um pobre alívio de sua dor. Temos de ver nisso a mutabilidade de todas as coisas terrenas. Fundou ele, Deus, sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Salmo 24, 2. É a descrição de Davi desse mundo. E se ele foi fundado sobre as correntes, você deve lembrar que elas mudam com frequência. Não ponha sua confiança em nada abaixo das estrelas. Lembre-se que está escrito mudança em tudo o que é da natureza. Portanto, não diga, meu monte permanece firme, nunca será movido.
O olhar de relance de Jeová pode tremer esse monte, até ele se tornar pó. O toque de seu pé pode torná-lo como o Sinai, derretê-lo como a cera e torná-lo apenas uma fumaça. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E que seu coração e seu tesouro estejam onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 20. As palavras de Bernard podem nos instruir aqui. É a alegria verdadeira e principal que não é concebida pela criatura, mas recebida do Criador, que sendo uma vez possuída, ninguém pode tirar de ti, comparado com a qual todo tesouro é tormenta, toda alegria é tristeza, coisas doces são amargas, toda glória é vil e todas as coisas deleitáveis são desprezíveis. Esse não é, no entanto, o tema desta mensagem. Aceite isso mais como uma mera introdução para nosso assunto principal. O Senhor disse a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Vamos considerar primeiro em que sentido pode-se ser dito que o espírito maligno considera o povo de Deus, e então notar o que é que ele considera sobre o povo de Deus. E depois, em terceiro lugar, vamos nos confortar pela reflexão de que aquele que está muito acima de Satanás nos considera de maneira muito mais elevada. Certamente, ele não o considera no significado bíblico usual do termo. Ó Senhor, consideraste minha aflição. Salmo 25, 18. Considera a minha meditação. Bem-aventurado aquele que considera o pobre. Tal consideração implica boa vontade e um exame cuidadoso do objeto da benevolência com respeito à distribuição sábia de generosidade. Nesse sentido, Satanás nunca considera nada. Se ele tem alguma benevolência, tem de ser com respeito a si mesmo. Mas todas as suas considerações sobre outras criaturas são do tipo mais malévolo que existe. Nenhum lampejo rápido do bem passa pela mais negra escuridão de sua alma. E ele também não nos considera como é nos dito para considerarmos as obras de Deus, isto é, a fim de produzir instrução quanto à sabedoria, amor e bondade de Deus. Ele não honra a Deus pelo que vê em suas obras ou em seu povo. Vai ter com a formiga, considera os seus caminhos e ser sábio, Provérbios 6, versículo 6. Isso não é com ele, mas ele vai ao cristão, considera os caminhos desse cristão e se torna mais tolamente inimigo de Deus do que era antes. A consideração que Satanás faz sobre os santos de Deus é em relação a esta sua sabedoria. Ele os observa maravilhado quando considera a diferença entre si mesmo e os santos. Um traidor, quando conhece a completa vileza e a escuridão de seu próprio coração, não pode deixar de ser impressionado quando é forçado a crer que outro homem possa ser fiel. O primeiro recurso de um coração traidor é crer que todos os homens são tão traidores quanto ele e que realmente o são mesmo que não aparentem. O traidor pensa que todos os homens são traidores como ele, ou seriam se o pagamento for melhor do que a fidelidade. Quando Satanás olha para o cristão e o encontra fiel a Deus, é a sua verdade, ele considera esse cristão como consideramos um fenômeno, talvez desprezando-o por sua tolice, mas ainda se maravilhando com ele e desejando saber como ele age dessa maneira. Ele parece dizer, um príncipe, um nobre do parlamento de Deus, não submeteria minha vontade a Jeová.
penso que é muito melhor reinar no inferno do que servir nos céus. Não mantive meu primeiro estado, mas caí do meu trono. Como pode ser que esses permanecem? Que graça é essa que os mantém? Eu era um vaso de ouro e apesar disso fui quebrado. Eles são vasos de barro, mas eu não posso quebrá-los. Eu não poderia permanecer na minha glória. Qual pode ser a graça inigualável que os sustenta em sua pobreza, em sua obscuridade, em sua perseguição, ainda fiéis ao Deus que não os abençoa nem os exalta como ele fez comigo? Pode ser também que ele se admire com a felicidade dos santos. Ele sente dentro de si um tempestuoso mar de miséria. Há um abismo incomensurável de angústia dentro de sua alma. E quando ele olha para os crentes, ele os vê quietos na alma, cheios de paz e felicidade, e frequentemente sem meios externos pelos quais poderiam ser confortados e ainda assim regozijando-se e cheios de glória. Satanás anda para cima e para baixo por todo o mundo e possui grande poder, e há muitos cruéis mercenários para servi-lo, mas não tem a felicidade de espírito que possui aquele humilde lavrador, obscuro, desconhecido, sem servos para servi-lo, mas estirado de fraqueza sobre uma cama. Ele admira e odeia a paz que reina na alma do crente. A consideração de Satanás pode ir além disso. Você não pensa que ele considera os santos para detectar, se possível, qualquer falha e falta neles como uma forma de consolação para si mesmo? Eles não são puros, ele diz. Esses comprados pelo sangue, esses eleitos antes da fundação do mundo, eles ainda pecam. Esses filhos adotivos de Deus, por quem o glorioso Filho curvou a cabeça e rendeu o Espírito, eles até mesmo pecam. Como ele deve rir com um deleite tal como só ele é capaz de ter com os pecados secretos do povo de Deus? E se ele pode ver neles qualquer coisa inconsistente com a profissão de fé deles, qualquer coisa que se mostra falso, assim como é, ele se regozija. Cada pecado que nasce no coração do crente clama a ele, meu Pai, e ele sente algo como a alegria da paternidade quando vê sua prole imunda. Ele olha para o velho homem no cristão e admira a tenacidade com que ele, o velho homem, mantém sua influência. A força e a veemência com a qual ele luta pelo poder, pela trapaça e pela esperteza com as quais, ocasionalmente, em intervalos fixos, em oportunidades convenientes, ele libera toda a sua força. Ele considera a nossa carne pecaminosa e faz dela um dos livros nos quais ele diligentemente lê. Uma das esperanças mais claras, tenho certeza, na qual os olhos do diabo sempre descansam, é a inconsistência e a impureza que ele pode descobrir num verdadeiro filho de Deus. A esse respeito, ele teve muito pouco que considerar no verdadeiro servo de Jó. A esse respeito, ele teve muito pouco que considerar no verdadeiro servo de Deus, Jó. E isso não é tudo, mas apenas o ponto de partida da consideração de Satanás. Temos certeza de que ele vê o povo do Senhor, e especialmente os mais eminentes e excelentes entre eles, como as grandes barreiras para o progresso de seu reino. E assim como o engenheiro, empenhando-se para construir uma estrada de ferro, mantém os olhos muito fixados nas colinas e nos rios, e especialmente na grande montanha, pois um túnel através dela demandará anos de muito labor para ser feito. Da mesma maneira, Satanás, ao olhar para seus vários planos para continuar seu domínio no mundo, considera mais homens como Jó. Satanás deve ter pensado de Martinho Lutero: eu poderia dominar o mundo se não fosse por esse monge. Ele está no meu caminho.
Aquele homem, cabeça dura, espanca meu filho primogênito, o Papa. Se eu pudesse me livrar dele, não me importaria caso aparecessem 50.000 pequenos santos em meu caminho. Ele está certo ao considerar o servo de Deus. Se não há ninguém como ele, como foi dito de Jó, se esse servo está em destaque, separado de seus companheiros. Aqueles entre nós que são chamados para a obra do ministério devem esperar que sua posição seja objeto especial da consideração do diabo. Quando os óculos estão nos olhos daquele guerreiro terrível, ele está certo de que deve observar os que, de acordo com o uniforme, são descobertos como sendo os policiais, e ele ordena que seus franco-atiradores sejam muito cautelosos para mirar nesses, pois ele diz: se o portador da bandeira cair, então a vitória será mais prontamente ganha para nosso lado, e nossos oponentes serão prontamente derrotados. Se você é mais generoso que outros santos, se você vive uma vida mais próxima de Deus do que outros, você então pode esperar que Satanás esteja mais ocupado com você, assim como os pássaros visam mais aos frutos mais maduros. Quem se importa em contender por uma região coberta de pedras e rochas áridas e cercada do gelo de mares congelados? Mas em todos os tempos certamente houve contendas diante de vales férteis, onde os feixes de trigo são abundantes e o trabalho do lavrador é bem recompensado. Por isso, do mesmo modo, com você que mais honra a Deus, Satanás irá despender esforço muito seriamente. Ele quer arrancar as joias de Deus de sua coroa, se puder, e até mesmo tirar as preciosas pedras do peitoral do Redentor. Ele considera então os do povo de Deus, vendo-os como obstáculos ao seu reino. Ele trama métodos pelos quais possa removê-los do seu caminho ou fazer com que passem para o seu lado. Trevas cobririam a terra se ele pudesse apagar as luzes. Não haveria colheita abundante se ele pudesse destruir aquele punhado de trigo sobre os cumes dos montes. Salmo 72:16. Portanto, sua perpétua consideração é fazer com que o fiel fale entre os homens. Não é preciso muita sabedoria para discernir que o grande objetivo de Satanás ao considerar o povo de Deus é prejudicá-lo. Eu dificilmente penso que ele espera destruir aqueles que são realmente herdeiros da vida, escolhidos e comprados pelo sangue. Minha noção é que ele é sobrenaturalmente sábio para conhecer que não é capaz disso. Ele foi tão frustrado quando atacou o povo de Deus que não pode pensar que será capaz de destruir os eleitos. Você se lembra que os profetas que eram intimamente ligados a Ramã disseram sobre isso com sabedoria: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ele conhece muito bem que há uma descendência real na terra contra a qual ele luta em vão. E me surpreenderia que, se ele pudesse ter absoluta certeza de quem são as almas escolhidas por Deus, ele desperdiçasse seu tempo tentando destruí-las, apesar de talvez querer preocupá-las e desonrá-las. No entanto, é mais provável que Satanás conheça os eleitos de Deus tanto quanto nós, pois ele pode julgar da mesma maneira que nós, pelas ações exteriores, apesar de ele poder formar um julgamento mais acurado do que nós, por meio de sua experiência maior e por ser capaz de ver as pessoas em sua privacidade, onde nós não podemos estar. Apesar disso, é decretado que o olho negro dele não pode nunca espreitar o livro dos segredos de Deus. Pelos frutos dos escolhidos, o diabo os conhece, e nós os conhecemos da mesma maneira.
No entanto, já que nós frequentemente cometemos erros em nosso julgamento, ele também pode ser assim. E me parece que ele, então, faz disso sua política para empenhar-se em destruir todos os santos, não sabendo em que caso terá sucesso. Ele anda ao derredor buscando quem poderá devorar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E como não sabe quem lhe será permitido devorar, ele ataca todo o povo de Deus com veemência. Alguém pode dizer: como pode um demônio fazer isso? Ele não faz isso sozinho. Não sei quantos de nós já foram tentados diretamente por Satanás. Podemos não ser notáveis o bastante entre os homens para sermos dignos de ser problema dele, mas ele tem uma multidão de espíritos inferiores sob sua supremacia e controle, e como o centurião disse de si mesmo, poderia ter dito o mesmo de Satanás. Ele diz a esse espírito: faça isso, e ele faz. E ao seu servo: vá, e ele vai. Mateus 8, versículo 9. Assim, todos os servos de Deus estarão em maior ou menor grau sob os ataques diretos ou indiretos do grande inimigo das almas, com o objetivo de destruí-los, pois ele enganará, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Onde ele não pode destruir, não há dúvida que seu objetivo é preocupar. Ele não gosta de ver o povo de Deus feliz. Creio que o diabo se deleita grandemente em alguns ministros, cuja tendência na pregação é multiplicar e encorajar dúvidas e temores, pesar e desânimo. Ah, diz o diabo, continue pregando. Você está fazendo o meu trabalho muito bem, pois gosto de ver o povo de Deus desolado. Se eu puder fazer com que eles pendurem as harpas nos salgueiros e continue com a face miserável, Salmo 137, versículo 2, considerarei que fiz o meu trabalho de forma completa. Meus queridos amigos, vamos nos acautelar contra essas tentações ilusórias que pretendem nos humilhar, mas as quais, na verdade, visam a tornar-nos incrédulos. Nosso Deus não se deleita em nossas suspeitas e desconfianças. Veja como ele prova seu amor por ter nos dado seu querido Filho Jesus. Expulse, então, todas as suas conjecturas doentias e alegre-se na confiança imutável. Deus se deleita em ser louvado com alegria. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos. Salmos 95, 1, versículo 2. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Salmos 32, versículo 11. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4, versículo 4. Satanás não gosta disso. Martinho Lutero costumava dizer: vamos salmodiar a Deus e desprezar o diabo. E não tenho dúvida de que ele estava totalmente certo, pois o amante da discórdia odeia a harmonia, o louvor com júbilo. Amado irmão, o arqui-inimigo quer tornar você alguém miserável aqui. Se ele não puder tê-lo no futuro, e nisso, sem dúvida, está visando a golpear a honra de Deus, ele está bem ciente de que cristãos desolados geralmente desonram a fidelidade de Deus por desconfiar dela e pensa que se puder nos afligir até que não creiamos mais na constância e bondade do Senhor, terá então roubado o louvor que é devido a Deus. Aquele que oferece louvor, glorifique-me. Deus diz, e então Satanás passa
o machado pela raiz do nosso louvor para que Deus não seja mais glorificado. Além disso, quando Satanás não pode destruir um cristão, ele frequentemente tenta corromper a utilidade desse cristão. Muitos crentes caíram e não quebraram o pescoço. Isso é impossível, mas quebraram algum osso importante e foram mancando para a sepultura. Podemos lembrar com tristeza de alguns homens uma vez eminentes nos escalões da igreja que iam bem, mas de repente, pela pressão da tentação, caíram no pecado e seu nome nunca foi mencionado na igreja novamente, exceto num clima de suspense e tensão. Todos pensaram que eles foram salvos pelo fogo e desejaram isso, mas certamente sua utilidade inicial nunca pôde retornar. É muito fácil voltar à peregrinação celestial, mas é muito difícil restaurar seus passos. Você pode logo retornar e apagar a sua candeia, mas não pode acendê-la tão rapidamente. Amigo, amado no Senhor, vigie contra os ataques de Satanás e permaneça firme, pois você, como uma coluna na casa de Deus, é muito querido para nós e não podemos perder você. Como um pai ou como uma senhora em nosso meio, nós honramos você e, não fomos feitos para nos entristecer e lamentar. Não desejamos sofrer ou ouvir os gritos de nossos adversários enquanto clamam com triunfo. Nós também temos isso, pois houve tantas coisas feitas em nossa Sião que não noticiamos em Gate, nem publicamos nas ruas de Ascalon, para que não se alegrassem as filhas dos filisteus, nem saltassem de contentamento as filhas dos incircuncisos, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 20. Que Deus nos conceda graça, como igreja, para permanecer firme contra as farsas de Satanás e seus ataques, para que depois de ele ter feito seu pior trabalho, não ganhe qualquer vantagem sobre nós. E depois de ter considerado novamente e contado nossas torres e redutos, seja obrigado a se retirar, pois seus arietes não podem abalar nem sequer uma pedra de nossas proteções, e seus tiros não podem matar nem sequer um soldado das fortificações. Antes de sair desse ponto, gostaria de lançar uma pergunta que talvez possa ter surgido. Como pode ser que Deus permita essa consideração constante e malévola de seu povo por parte do maligno? Uma resposta, sem dúvida, é que por saber que isso é para sua própria glória, Deus não dá excessiva importância às ações do diabo. Tendo Deus permitido a livre atuação e por alguma razão misteriosa a existência do diabo, não parece compatível o fato de destruir Satanás com o fato de tê-lo criado, mas Deus dá a ele poder para que essa seja uma luta corpo a corpo, justa entre pecado e santidade, entre graça e astúcia. Além disso, que seja lembrado que incidentalmente as tentações de Satanás estão a serviço do povo de Deus. Fenelon diz que elas são a lixa que tira muito da ferrugem da autoconfiança, e eu adicionaria que elas são o som horrível nos ouvidos do sentinela que certamente o mantém alerta. Um experimentado clérigo nota que não há tentação no mundo que seja tão ruim quanto não ser tentado, pois ser tentado fará com que nos mantenhamos alertas, enquanto sem tentação a carne e o sangue são fracos. E apesar do espírito estar pronto, ainda podemos ser achados dormindo. Mateus 26, 40 e 41. As crianças não se afastam dos pais quando cães grandes latem para elas. Os ganidos do diabo tendem a nos levar para mais perto de Cristo. Podem ensinar-nos nossa própria fraqueza,
podem manter-nos sobre nossa torre de observação e se tornam os meios de preservação de outros danos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E nós, que estamos numa posição proeminente, vamos nos permitir fazer carinhosamente a vocês um sério pedido. Irmãos, orem por nós, que somos expostos de maneira particular à consideração de Satanás, a fim de que sejamos guardados pelo poder divino. Vamos nos enriquecer por suas orações fiéis, para que sejamos mantidos firmes até o fim. Não podemos dizer que Satanás seja como Deus, que nos conhece totalmente. Mas já que ele está agora lidando com a pobre humanidade caída, há quase 6.000 anos, ele deve ter adquirido uma muita vasta experiência nesse tempo, e estando por toda a terra e tentando desde o mais elevado até o mais baixo ser humano, deve conhecer excelentemente bem quais são as molas propulsoras da ação humana e como trabalhar com elas. Satanás observa e considera antes de tudo nossas fraquezas peculiares. Ele nos olha de cima a baixo, da mesma maneira que viu um domador de cavalos fazer com um cavalo, e logo descobre onde somos falhos. Eu, um observador comum, poderia pensar que um cavalo é excessivamente bom quando o vejo correndo para baixo e para cima numa rua, mas o domador vê o que eu não vejo. E ele sabe como lidar com a criatura naquelas áreas e naqueles pontos nos quais ele prontamente descobre haver qualquer problema oculto. Satanás sabe como nos olhar e nos avaliar da ponta dos pés à cabeça, de tal modo que dirá: seu ponto fraco é a luxúria. Ou de outro, ele tem um temperamento ágil. Ou desse outro, ele é orgulhoso. Ou daquele outro, ele é preguiçoso. O olho de malícia é muito rápido para perceber uma fraqueza e a mão do inimigo logo tira vantagem disso. Quando o arqui-espião encontra um lugar fraco na muralha de nosso castelo, ele toma o devido cuidado de apontar para ali seu ariete e começar seu cerco. Você pode ocultar sua fraqueza até mesmo de seu melhor amigo, mas não a esconderá de seu pior inimigo. Ele tem olhos de lince e detecta no momento os encaixes de sua armadura. Ele anda com um fósforo e, apesar de você poder pensar que cobriu toda a pólvora do seu coração, ele ainda sabe como encontrar uma fenda para colocar o fósforo e trará muito prejuízo, a menos que a misericórdia eterna o impeça. Ele também atenta para considerar nosso estado de espírito. Se o diabo nos ataca, quando nossa mente está com determinado humor, podemos ser muito mais fortes do que ele. Ele sabe disso e evita o encontro. Alguns homens são mais prontos à tentação quando estão aflitos e desesperados. O demônio irá então atacá-los. Outros estarão mais suscetíveis a pegar fogo quando estiverem jubilosos e cheios de alegria. Então ele irá pôr fogo no pavio. Certas pessoas, quando estão muito irritadas e caminham agitadas de um lado para o outro, não falam quase nada. E outros, quando sua alma está como águas perfeitamente plácidas, estão na condição exata para serem navegadas pela nau do diabo. Como aquele que trabalha com metal sabe que determinado tipo de metal deve ser trabalhado a determinada temperatura, e outro a uma temperatura diferente. Como aqueles que lidam com substâncias químicas sabem que a certa temperatura o fluido irá ferver, enquanto o outro alcança o ponto de ebulição muito antes, assim também Satanás sabe exatamente sob que temperatura nos submeter para seu propósito. O
conteúdo de pequenos recipientes ferve imediatamente quando estes são colocados no fogo. E também homens pequenos, de temperamento apressado, ficam rapidamente furiosos. Vasos maiores exigem mais tempo e combustível antes de seu conteúdo ferver. Mas quando fervem, é de fato uma efervescência que não se pode negar nem diminuir facilmente. O inimigo, como um pescador, observa seu peixe, adapta a isca à sua presa e sabe em que estação e tempo é mais fácil capturar os peixes. Esse caçador de almas vem sobre nós quando estamos inconscientes e frequentemente somos pegos numa falta ou pegos numa armadilha por meio de um estado de espírito desatento. Thomas Spencer, o valioso colecionador de frases selecionadas, disse o seguinte, que vai mais direto ao ponto. O camaleão, quando está na grama para pegar moscas e gafanhotos, toma a cor da grama, assim como o pólipo fica da cor da rocha sob a qual se esconde. De modo que o peixe pode ousadamente chegar perto dele sem qualquer suspeita de perigo. Da mesma maneira, Satanás se transforma na forma que menos tememos e coloca diante de nós objetos de tentação que são os mais agradáveis à nossa natureza. E assim pode logo nos aproximar de sua rede. Ele navega com qualquer vento e nos leva para aquele caminho em que nos inclinamos para a fraqueza da natureza humana. Nosso conhecimento nos assuntos da fé é deficiente. Ele então nos tenta ao erro. Nossa consciência é frágil. Ele nos tenta ao perfeccionismo e a muita precisão. Nossa consciência é muito larga, como a linha eclíptica. Ele nos tenta a liberdade carnal. Somos pessoas de espírito ousado. Ele nos tenta a presunção. Somos medrosos e temerosos. Ele nos tenta ao desespero. Temos uma disposição flexível. Ele nos tenta a inconstância. Somos rígidos. Ele trabalha para fazer de nós heréticos, cismáticos e rebeldes obstinados. Somos de temperamento austero. Ele nos tenta a crueldade. Somos ternos e brandos. Ele nos tenta a indulgência e a pena tolas. Somos quentes em questões de religião. Ele nos tenta ao zelo e à superstição cegos. Somos frios. Ele nos tenta a mornidão laodicense. Assim, ele coloca suas armadilhas para, de um modo ou de outro, nos enlaçar. Ele também atenta para considerar nossa posição entre os homens. Há poucas pessoas que são mais facilmente tentadas quando estão sozinhas. Elas são sujeitas, então, a grande peso de consciência e podem ser levadas a cometer os crimes mais terríveis. Talvez a maioria de nós seja mais suscetível a pecar quando estamos acompanhados. Com algumas companhias eu nunca seria levado a pecar. Em outro grupo eu dificilmente não pecaria. Muitos são tão cheios de leviandade que dificilmente os dentre nós que têm a mesma inclinação podem olhar para aqueles na face sem sentir o pecado que nos aflige constantemente, sendo levado a agir. E outros são tão melancólicos que, se encontram um irmão do mesmo jeito, eles certamente inventarão entre si relatórios malignos da boa terra. Satanás sabe como pegá-lo em um lugar onde você esteja aberto aos ataques dele. Ele irá atacá-lo, irá lançar-se sobre você como uma ave de rapina vem do céu, de onde ele tem observado até o momento em que descerá na expectativa do sucesso. Ele também considerará muito nossa condição no mundo. Ele olha para um homem e diz: aquele homem tem riquezas. Não adianta eu tentar usar certas artes com ele, mas aqui está outro homem que é muito pobre. Vou pegá-lo nessa rede.
Então, novamente, ele olha para o homem pobre e diz: agora não posso tê-lo para essa tolice, mas levarei o homem rico para ela. Assim como o esportista tem uma arma para aves selvagens e outra de estimação para disputas, assim também Satanás tem uma tentação diferente para cada tipo de homem. Não suponho que a tentação da rainha irá assediar a cozinheira Maria. Não suponho, por outro lado, que a tentação de Maria será tão séria para mim. Provavelmente, você poderia escapar da minha tentação. Não penso que poderia. E algumas vezes imagino que eu poderia carregar a sua, apesar de questionar se poderia. Satanás sabe, no entanto, exatamente onde nos ferir. E nossa posição, nossas capacidades, nossa educação, nossa posição na sociedade, nosso chamamento, tudo isso pode ser porta através da qual ele nos ataca. Você que não tem nenhum chamado está particularmente em perigo. Penso que o diabo não acreditará totalmente em você. O homem que mais provavelmente irá para o inferno é o homem que não tem nada a fazer na terra. Digo isso seriamente. Creio que não pode acontecer um mal pior a uma pessoa do que ser colocada no lugar onde não tem trabalho. E se alguma vez eu estivesse numa situação como essa, arranjaria logo um emprego, por temor de ser vencido, corpo e alma, pelo maligno. Pessoas ociosas tentam o diabo a tentá-las. Tenhamos algo a fazer, mantenhamos a mente ocupada, pois, caso contrário, damos lugar ao diabo. A atividade não nos fará cheios de graça, mas a falta de atividade pode fazer-nos estagnados ou depravados. Ela sempre tem algo na bigorna ou no fogo para nós fazermos. Em livros, trabalho ou brincadeira saudável, estarei bastante ocupado, pois Satanás encontra sempre o mal para as mãos ociosas fazerem. Assim nos ensinou Isaac Watts em nossa infância espiritual e vamos crer assim em nossa maturidade. Livros ou trabalho ou recreações como essas, que são necessárias para a saúde, devem ocupar nosso tempo, pois se me atiro à indolência como um velho pedaço de ferro, não posso me admirar quando o pecado crescer em mim como ferrugem. Satanás, quando faz suas investigações, nota todos os objetos de nossa afeição. Não tenho dúvida de que quando rondou a casa de Jó, ele observou tão atentamente quanto os ladrões o fazem com as instalações de uma joalheria quando pretendem arrombá-la. Eles levam em consideração, com perspicácia, cada porta, janela e tranca. Eles não falham em olhar para a porta da casa próxima, pois podem ter de chegar ao tesouro através do prédio que está ligado à joalheria. Assim, quando rondou Jó e gravou na mente toda a posição dele, o diabo pensou consigo mesmo: há camelos, gado, jumentos e servos. Sim, posso usar tudo isso admiravelmente. Pensou: então há as 3 filhas, há os 10 filhos, e eles estão festejando. Devo saber onde pegá-los, e se eu puder derrubar a casa enquanto festejam, isso afligirá a mente do pai muito severamente, e ele dirá: oh, se ao menos eles tivessem morrido enquanto oravam, em lugar de morrer quando estavam festejando e bebendo vinho. Vou colocar no meu inventário sua esposa. Me atrevo a dizer que a quero, e consequentemente aconteceu assim. Ninguém poderia ter feito o que a esposa de Jó fez. Nenhum dos servos poderia ter dito aquela triste sentença que causou tão profunda dor. Ou se dissesse tudo de maneira bondosa, ninguém poderia ter dito tal coisa com ar tão fascinante quanto fez a própria esposa de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9.
Ah, Satanás, tu livraste com a novilha de Jó, mas não tiveste sucesso. A força de Jó está no seu Deus, não em seu cabelo. Ou também poderias ter raspado a cabeça dele, como a de Sansão o foi. Talvez o maligno tivesse inspecionado as sensibilidades pessoais de Jó e então selecionado aquela forma de aflição corporal que ele sabia que sua vítima mais temia. Ele trouxe uma doença que Jó pode ter visto e dela estremecido em homens pobres fora dos portões da cidade. Irmão, Satanás sabe tanto quanto com relação a você. Você tem um filho e Satanás sabe que você o idolatra. Ele diz, há um lugar em que posso feri-lo. Até mesmo sua amada esposa pode se tornar uma aljava na qual as flechas do inferno são colocadas, até que chegue o tempo, e então seu filho irá provar do arco que Satanás as atira. Fique atento até mesmo a seu vizinho e àquela pessoa que você estima, pois você não sabe como Satanás pode tirar vantagem de qualquer situação para ferir você. Nossos hábitos, nossas alegrias, nossas tristezas, nosso sair de cena, nossa posição pública, tudo pode se tornar arma de ataque desse desesperado adversário do povo do Senhor. Temos ciladas em todo lugar, em nossa cama e à nossa mesa, em nossa casa e na rua. Há armadilhas quando estamos em companhia de outras pessoas. Há buracos quando estamos sozinhos. Podemos encontrar tentação na casa de Deus, assim como no mundo. Armadilhas em nosso estado mais elevado e venenos mortais em nossa base. Não devemos esperar estar livres de tentações enquanto não tenhamos atravessado o Jordão e então, graças a Deus, estaremos além do alcance dos tiros do inimigo. O último latido do cão do inferno será ouvido quando descermos as águas frias das correntes negras, mas quando ouvirmos o aleluia do glorificado, estará tudo acabado com o príncipe das trevas para sempre. Em tempos de guerra, separados e mineiros de um grupo farão uma mina, e é muito comum o agir contra os de outro grupo para contraminar a primeira mina por meio de solapá-la. Isso é exatamente o que Deus faz com Satanás. Satanás está minando e pensa em queimar o estopim e explodir o edifício de Deus. Mas todo o tempo Deus está minando a Satanás e explode a mina dele antes que ele possa causar qualquer dano. O maligno é o maior de todos os tolos. Ele tem mais conhecimento e menos sabedoria do que qualquer outra criatura. Ele é mais sutil do que todos os animais do campo, mas essa característica é melhor chamada de sutileza, não sabedoria. Não é verdadeira sabedoria, é apenas outro tipo de tolice. Todo o tempo em que Satanás estava tentando a Jó, ele pouco sabia que estava respondendo ao propósito de Deus, pois Deus estava observando e considerando toda a situação e estava segurando o inimigo como um homem segura um cavalo pela rédea. Deus considerou exatamente quão longe poderia permitir que Satanás fosse. Ele não permitiu que Satanás tocasse a carne de Jó logo na primeira vez. Talvez isso fosse mais do que Jó poderia suportar. Você nunca notou que pode suportar perdas e tribulações e até mesmo privações com certa tranquilidade se está bem de saúde? Esse era o caso de Jó. Talvez se a doença tivesse vindo primeiro e depois o resto das perdas, isso teria sido uma tentação muito pesada para ele. Mas Deus, que sabe exatamente quão longe pode deixar o inimigo ir, dirá, até aqui e não mais. Gradualmente, Jó se acostumou com sua pobreza. Na verdade, a provação havia perdido toda a sua dor no momento em que ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó, capítulo 1, versículo 21.
O inimigo estava derrotado, mas não havia sido ainda enterrado, e essa foi a oração do funeral: bendito seja o nome do Senhor. Quando veio a segunda provação, a primeira havia qualificado Jó para suportá-la. Para um homem que possui as maiores riquezas do mundo, ser privado de repente da capacidade física e desfrutá-las pode ser uma tribulação mais severa do que perder tudo primeiro e depois perder a saúde necessária para desfrutar de tais riquezas. Tendo Jó perdido tudo, ele quase poderia ter dito: dou graças a Deus porque agora não tenho nada para desfrutar. E assim, a perda do poder para me alegrar nisso não é mais cansativo. Não preciso dizer como desejo ir aos meus campos e ver meus servos, pois estão todos mortos. Não quero ver meus filhos, eles estão todos mortos e se foram. Estou grato que se foram, melhor assim do que se vissem seu pobre pai sentado no monte de estrume como estou. Ele teria ficado quase contente se sua esposa tivesse ido também, pois certamente sua preservação não foi uma misericórdia muito especial. E possivelmente, se ele tivesse estado com todos os seus filhos ao redor, teria sido uma provação mais dura do que havia sido. O Senhor, que pesa os montes em escalas, Isaías 40:12, repartiu a desgraça de seu servo. O Senhor não considerou também como poderia sustentar seu servo sob provação? Amado, você não sabe como nosso Deus, de forma abençoada, derramou o óleo secreto sobre o fogo de graça de Jó, enquanto o demônio jogava baldes de água sobre ele. Deus disse a si mesmo: se Satanás pode fazer muito, eu faço mais. Se ele tira muito, eu vou dar mais. Se ele tenta o homem a maldizer, eu vou encher o homem com tanto amor por mim que ele me abençoará. Eu vou ajudá-lo, vou fortalecê-lo, sim, vou sustentá-lo com a mão direita de minha justiça. Cristão, tome esses dois pensamentos e coloque-os sobre a língua como um biscoito de mel. Você nunca será tentado sem licença expressa vinda do trono onde Jesus advoga. E por outro lado, quando ele permite isso, ele dará com a tentação um caminho de escape ou dará a você graça para permanecer firme. Depois, o Senhor considerou como santificar a Jó por meio dessa provação. Jó era um homem muito melhor no fim do que era no início da história. Inicialmente ele era um homem íntegro e reto, Jó capítulo 1, versículo 1, mas havia um pouco de orgulho nele. Somos pobres criaturas para criticar um homem como Jó, mas havia nele apenas um pouco de justiça própria. Penso, e seus amigos revelaram isso, que ele e Zofar disseram coisas tão irritantes que o pobre Jó não podia deixar de responder em termos fortes sobre si mesmo. Um homem que era especialmente forte. Alguém pode pensar, havia um pouco mais de autojustificação. Ele não era orgulhoso como alguns de nós, com tão pouco. Ele tinha muito do que se orgulhar, como o mundo permitiria, mas ainda assim havia a tendência de se exaltar com isso, e apesar de o diabo não saber disso, talvez se ele tivesse deixado Jó sozinho, aquele orgulho poderia ter perdido a força, e Jó poderia ter pecado, mas ele estava tão confuso que não teria deixado que o dano se disseminasse, mas teria cortado o mal e também a ferramenta do Senhor para levar Jó a um estado de mente mais humilde e, consequentemente, mais seguro e abençoado. Além do mais, observe como Satanás foi um útil artesão para o Todo-Poderoso. Durante todo o tempo, Jó estava sendo capacitado para obter uma recompensa maior. Toda a sua prosperidade ainda não era o bastante. Deus amava tanto a Jó que intentava dar-lhe o dobro da propriedade. Ele intentava dar-lhe seus filhos novamente. Ele queria torná-lo um homem mais famoso do que antes, um homem de quem se falaria durante todas as gerações. Ele não deveria ser apenas um homem de Uz, mas de todo o mundo.
Não se ouvirá dele como um homem próspero somente entre seus vizinhos, mas todos os homens ouvirão da paciência de Jó no tempo da provação. Quem fará isso? Quem irá moldar a trombeta da fama pela qual o nome de Jó será soprado? O diabo foi para a fornalha e trabalhou ininterruptamente com todo o seu poder para fazer Jó reconhecido. Diabo tolo! Ele estava erguendo um pedestal no qual Deus colocou seu servo Jó para que possa ser visto com admiração por todas as eras. Para concluir, as aflições de Jó e sua paciência têm sido uma bênção eterna para a Igreja de Deus e têm infligido inacreditável desgraça sobre Satanás. Se você quer deixar Satanás zangado, jogue a história de Jó na cara dele. Se deseja ter sua confiança em Deus mantida, que Deus, o Santo Espírito, o leve à história da paciência de Jó. Quantos santos foram confortados em seu sofrimento por essa história de paciência? Quantos foram salvos da mandíbula do leão e das garras do urso pelas experiências negras do patriarca de Uz? Ó arqui-inimigo, como tu foste pego em tua própria rede. Tu jogaste uma pedra que caiu em tua própria cabeça. Tu fizeste um buraco para Jó e caíste nele tu mesmo. Tu foste pego em tua própria astúcia. Jeová fez dos sábios tolos e levou os adivinhos à loucura. Irmãos, vamos nos comprometer em fé ao cuidado e sustento de Deus. Que venha a pobreza, que venha a doença, que venha a morte, seremos mais que vencedores em todas as coisas por meio do sangue de Jesus Cristo e pelo poder de seu Espírito venceremos até o fim. Deus deseja que estejamos todos confiando em Jesus. Que aqueles que não confiam sejam levados a começar hoje, e Deus terá todo o louvor em todos nós, para sempre. Amém.